Bom dia a todos. Elaboramos uma proposta de material didático usando os 3 níveis de conhecimento como uma forma de auxiliar os alunos no entendimento de um conceito químico e também auxiliar o professor com uma proposta diferenciada de ensino. Essa proposta foi elaborada pelo André Luiz Quereque, Carlos Guilherme Moore e Eduardo Protashevsky e consiste na utilização de um anime chamado Dr. Stone. Passaremos a seguir um episódio do anime que apresenta um conceito químico. Olha, frutinhas. Será que são comestíveis? Pensar não vai adiantar de nada, mas comer vai. Eu já vi aquele cara na TV. Ele é o mais forte primata do ensino médio. Tsukasa Shishio. Então aconteceu com ele também. Olha isso! Além do Seiko e de mim, alguém mais conseguiu sobreviver! Quem deixou isso aqui? Eu, idiota? Foi você! Então somos os únicos humanos que sobraram no mundo inteiro! Vamos conseguir mais humanos. É a nossa prioridade. Que futuro a humanidade pode ter só com 2 machos vagando por aí? É verdade! Além disso, por que fomos libertados da nossa petrificação depois de 3.700 anos? Será que a pedra apodreceu? Apodreceu. Supondo que esse estranho mineral foi corroído. Não é suspeito que nós dois tenhamos saído quase ao mesmo tempo? Apenas meio ano de diferença em 3.700 anos. Tem uma explicação bem lógica por trás de toda a coincidência. Você e eu fomos atraídos para perto dessa caverna. Olha, essa coisa pingando lá de cima. É um líquido milagroso feito de guano de morcego. Ácido nítrico. O quê? Ácido nítrico? Mas o que é isso? Sabia que ia dizer isso, grandalhão. Não vou perder tempo tentando explicar. Então quer dizer que esse ácido, sei lá das quantas, corrói a pedra e os revive? Quem dera fosse tão simples assim. Eu tô tentando usar todos os métodos disponíveis e estou me sentindo um otário. Quantas vezes, quantas dezenas de vezes. Isso tá tudo no domínio da fantasia. É mineral? É celular? Não tenho nem mesmo o equipamento para investigar. Então tem coisas no mundo que nem mesmo a ciência é capaz de explicar. Lá vem você com esse velho clichê. Por isso criamos hipóteses e experimentamos diversas vezes. A ciência é um processo lento. Se eu tivesse uma bebida alcoólica... Com álcool na bebida, eu poderia combinar ácido nítrico e etanol para fazer nital. É um agente decapante de força industrial. O que você acabou de dizer? Eu disse nital, é assim. Fica na borda de grão da ferrita e... Não é isso! Eu não entendo essas coisas inteligentes. Mas aquela parte da bebida alcoólica... Não daria pra fazer vinho com essas frutinhas que eu peguei? Nada mal, grandalhão. Tá, pode fazer todo o trabalho braçal. Isso faz mais sentido. Fazer vinho não poderia ser mais fácil. Esmagar uvas, colocar em um recipiente e misturar todos os dias até ficar pronto. Apesar que seria um crime fazer bebida alcoólica sem uma licença. 3 semanas. Isso deve servir. Escuta só, isso não seria consumo por menor de idade? Sem nenhum problema, temos bem mais de 3.700 anos. Ah, é verdade! Tá muito melhor do que eu esperava. Mas é 10 bilhões de vezes pior do que o que está no mercado. Eu nunca pensei que seria tão fácil fazer só com uvas. Um passinho de cada vez. As coisas vão ficar ainda mais tediosas. Destilação de vinho para iniciantes. Para começar, como fazer brandy.
Destilação? Eu sei lá o que é isso. Eu sabia que ia dizer isso. Aqueça, esfrie e deixe pingar. Isso concentra o álcool. Não se preocupe, as pessoas na Mesopotâmia faziam isso em 3.000 anos antes de Cristo usando potes de barro. Não tem nada que não consiga fazer se tentar. É tão empolgante. Vimos no anime que os personagens realizaram a produção de vinho para assim realizar um processo de destilação e obtenção do etanol, e misturando com o ácido nítrico coletado da caverna, produzir o nital, um agente decapante. O processo mais básico de obtenção do vinho consiste na plantação de uvas, seguida da colheita dos frutos, que passam por um processo de lavagem e então o esmagamento, que antigamente era realizado manualmente, como por exemplo espremê-las com os pés. Hoje em dia esse processo é mais automatizado. O suco da uva passa por uma primeira fermentação, a fermentação alcoólica, podendo então seguir para um processo de prensagem ou diretamente para uma segunda fermentação, a fermentação malolática. O produto é então estocado para a maturação e então posteriormente feita uma filtração e o engarrafamento para a comercialização. Nesse processo da obtenção do vinho, utilizando leveduras para a fermentação, ocorre o processo de formação do ácido pirúvico a partir da molécula de glicose, que posteriormente é transformada em etanol, com a saída de CO2, o gás carbônico. Para demonstrar as moléculas de glicose e etanol, utilizamos o programa Gaussian para a visualização das moléculas. À esquerda, temos a molécula de glicose, também conhecida como glucose ou dextrose, um carboidrato simples, mais específico, um monossacarídeo. Em solução é predominantemente essa forma cíclica, de 5 membros, sendo um o oxigênio. Cada carbono do anel está ligado a um grupo hidroxila, com exceção do carbono 5, que se liga ao carbono 6, formando um grupo CH2OH. À direita, a molécula de etanol, também conhecida como álcool etílico. Um álcool simples, composto por 2 carbonos, onde em um deles está ligado um grupo hidroxila. Basicamente, o vinho é composto de açúcares, o glicerol e a frutose, de 15% a 30%, de álcool, o álcool etílico e o glicerol, de 9% a 15%. Também composto de sais orgânicos, como ácido málico, ácido cítrico, ácido succínico, ácido lático e ácido acético. Também de sais de fosfato, sulfatos, cloretos, tartaratos e etc. E também outros compostos, como compostos fenólicos, ésteres, aldeídos e cetonas. Agora veremos um vídeo explicativo do processo de destilação do vinho para a obtenção do etanol. Neste
vídeo eu vou mostrar a destilação do vinho, uma prática realizada nas disciplinas de Química Orgânica Experimental da URGS. Para o experimento, vou usar 200 ml de vinho e o aparato para destilação. A destilação é o processo de evaporação e condensação utilizado para a purificação de compostos e frações voláteis. Um exemplo está no vídeo da síntese do cloreto de tarbutila, neste canal. Bebidas alcoólicas fermentadas podem ser destiladas para aumentar o teor de etanol e obter os destilados, a cachaça, o uísque e a graspa, entre outros. Inicio a montagem pela manta, depois o balão com o vinho. A montagem sempre deve ser feita de baixo para cima. Sobre o balão vai a coluna de fracionamento e sobre esta a cabeça de destilação, que é uma junta em Y onde vai conectado o termômetro e na saída lateral se conecta o condensador, onde vai ocorrer a passagem do estado vapor para o estado líquido, e esse líquido será recolhido em uma proveta. Eu quero chamar a atenção para a posição do termômetro. O bulbo do termômetro deve ficar na altura da saída do vapor para o condensador. Então ele tem que ser ajustado para ficar nesta posição. É hora de dar a partida. Inicio o aquecimento. Revisto o balão e a coluna com papel alumínio para diminuir a perda de calor. Após cerca de 15 minutos, vejo que tem gotas na cabeça de destilação e a temperatura sobe rapidamente e saem as primeiras gotas do azeótropo de etanol-água e o cheiro de etanol enche o laboratório. A proveta vai enchendo e quando chega a 20 ml, eu troco de proveta. A destilação de uma mistura de líquidos de ponto de ebulição distinto ocorre quando a soma das pressões parciais se iguala à pressão externa. Em um sistema aberto, essa pressão externa é a pressão atmosférica. Porém, a pressão de cada um dos componentes no gás varia de acordo com a volatilidade desse composto. Os compostos mais voláteis, de menor ponto de ebulição, estão em maior proporção. E uma forma de visualizar é o diagrama de fases. Por exemplo, a partir de uma mistura com o mesmo número de mols de dois componentes voláteis, ou seja, as frações molares de cada componente, X1 e X2, é 0,5. Com diferentes pontos de ebulição, entra em ebulição. As curvas superiores e inferiores representam a proporção de cada componente. Na fase vapor, a curva de cima, e o líquido, a curva de baixo. No vapor, aumenta a proporção do componente mais volátil, e no líquido, aumenta a proporção do componente menos volátil. Quando o vapor se condensa, ele é mais rico no componente mais volátil. Se eu recolho este líquido, eu tenho a destilação simples. A destilação simples serve para purificar compostos líquidos com alta diferença de ponto de ebulição, em torno de 70 graus. E então o vapor é praticamente puro no componente mais volátil. Se esta diferença de ponto de ebulição é menor do que esse valor, em torno de 70 graus, é necessário destilar mais vezes para que ocorra a purificação. A repetição do processo de evaporação e condensação ocorre quando adicionamos uma coluna de fracionamento, que promove a repetição desses ciclos. O vapor condensa na coluna e desce, e recebe calor do vapor que sobe e vaporiza novamente. E nesse processo fica mais rico nos componentes mais voláteis. Cada processo de condensação e vaporização é um prato teórico. E uma coluna mais longa tem mais pratos teóricos do que uma coluna mais curta. A diferença de ponto de ebulição entre a água e o etanol é de 22 graus centígrados.
A água a 100 graus, o etanol a 78. Porém, a água e o etanol formam um azeótropo, em que uma determinada composição do vapor tem menor ponto de ebulição do que o etanol puro. Esse é um fenômeno até comum. Recolhi mais 3 frações de destilado e observo que a temperatura do vapor recolhido aumenta. É hora de terminar a destilação. O vídeo mostra todo o processo de destilação do vinho, que consiste em um sistema composto por uma manta aquecedora, um balão de reação que estará com o vinho, uma cabeça de destilação com termômetro acoplado, um condensador e um frasco para a coleta do etanol. A caracterização do etanol destilado pode ser feita de diversas formas, como por exemplo, utilizando um refratômetro. Foi o equipamento utilizado pelo professor no vídeo. Mas também pode ser utilizado um densímetro para a determinação da densidade do etanol. Também pode ser utilizado a espectroscopia UV-Vis e também por um processo de titulação colorimétrica. E assim, finalizamos a apresentação da nossa proposta e agradecemos todos pela atenção.